Olá, graça e paz a todos. Bom, primeiramente, o que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E assim como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Romanos 16, eu, Felipe Sampaio Blenk, também não me envergonho do Evangelho e nem tento adaptá-lo para mim. Porque Jesus e a salvação é muito mais importante do que qualquer ideologia e opinião de outras pessoas. Mas com as redes sociais, muita gente que não tem medo de expor sua vida pessoal estão usando e abusando do pecado para aparecerem. Mas o pior é que estão sentindo orgulho disso, porque existem grupos e pessoas que defendem essa ideologia do seja quem você quer ser, independente se essa pessoa fazer o que é errado. Como um criminoso, por exemplo, que muitos o defendem, alegando que ele é uma pobre vítima da sociedade, como se roubar fosse uma opção apropriada. Mas agora, por que a pessoa que é cristã não pode defender o que ela acredita e pregar o que a Bíblia fala, que é sobre fé, arrependimento e salvação? E respeito todos nós queremos, inclusive eu que sou cristão. Eu quero ter o direito de defender o que eu acredito. Isso é democracia, isso é respeito. Eu sempre irei defender meus princípios e o que eu acredito. Eu nunca vou normalizar o pecado, porque eu sei o fim trágico que isso levará. E não se ofenda, mas se alguém quer respeito, tem que aprender a respeitar e não acusar de discurso de ódio ou homofóbico quem prega a verdade que está na Bíblia Sagrada. Pois quem crê verdadeiramente em Deus também tem que crer e aceitar cada palavra da Bíblia e não se apropriar somente de alguns trechos que lhe convém. A Bíblia é a palavra de Deus e tem que ser respeitada. E eu sei que existem pessoas disfarçadas de cristãos que só sabem acusar e desmerecer. Mas gente ruim, infelizmente, tem em todo lugar. Por isso, precisamos fazer a diferença sendo a diferença e não generalizar e acusar a igreja. Porque todos somos indignos. Inclusive, eu sou tão indigno que busco a Cristo todos os dias para buscar a minha paz e tentar me purificar. E a pergunta que faço agora é para o cristão. Por que alguns têm medo e vergonha de assumir a Cristo e pregar o Evangelho? Por que Jesus não teve vergonha e nem medo de morrer por vocês? Mas tem gente que nega abertamente tudo que diz respeito a Cristo. Tem gente que crê, mas tem vergonha de manifestar o que sente sobre Cristo diante das pessoas. Tem gente que admite que crê, mas não fala de jeito nenhum sobre o Evangelho com medo de represálias. E qual é a sua perspectiva ao receber e pregar o Evangelho? É apenas se sentir bem ou é querer a salvação? Porque a salvação requer fé e entrega, e não temos que ter vergonha de falar do Evangelho e sobre Cristo. Pois olhem o que o próprio Cristo disse, que está registrado no Evangelho de Marcos 8:38. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Meus irmãos, isso é forte. Mas o problema também é que o que tem sido pregado nas igrejas de hoje em dia são cultos de prosperidade,
São cultos cheios de apelidos como culto da bênção, culto da chave da vitória, culto da cura financeira e por aí vai. E são poucos os que cultuam a Deus e que pregam o verdadeiro evangelho. Infelizmente, isso acontece porque algumas pessoas realmente só querem viver na bonança. Querem ir para a igreja somente para receber bênção e não querem pagar o preço. A maioria não querem seguir fielmente a Jesus e muito menos carregar a sua cruz. E a salvação é obra exclusiva de Deus, mas ela requer transformação e entrega. Por isso lembre-se, liberdade não é fazer o que bem entender. E se você quer obter a salvação, você deve negar a si mesmo, ou seja, negar a tentação da carne pecaminosa e seguir os passos de Jesus Cristo. E é por isso que o evangelho incomoda tanta gente. Elas têm medo da verdade e querem viver conforme as suas vontades e não as de Deus. Hoje em dia é mais fácil pecar do que buscar a santidade. É mais fácil fazer o errado do que ter dignidade. Por isso o reino de Deus é para poucos, porque no céu o pecado não entrará. Então faça a sua escolha. Ou você vive para Deus, ou você vive para o mundo. E se você quer ser salvo, só existe um caminho: o caminho de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus e aleluia!